de número 6. Essa é a palavra de hoje. Como vocês sabem, aos domingos, que é o dia que eu ministro a palavra, o mesmo texto que eu prego de manhã é o texto que eu prego à noite. É claro que a mensagem ela muda, né? Não tem como a gente reproduzir igual. Então muda. Então Deus vai falar conosco hoje, nessa noite. Quantos precisam ouvir a voz de Deus? Digam amém. Então amém. Vamos lá então. Segundo Samuel capítulo 6. Antes de eu começar a ler, pastor Celso, obrigado aí mais uma vez. E também por estar me acompanhando aqui. Vamos pregar junto hoje. Glória a Deus. Vamos lá. Segundo Samuel capítulo 6, versículo 1, diz assim: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em um número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome, percebe que está maiúsculo, né? O nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram a arca de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, e levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou porque o Senhor abria uma rotura em Uzá, e chamou o nome daquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar para a casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Todos digam amém. Feche os olhos, curve a sua cabeça agora, por um instante apenas. Senhor, este é o momento de nós sermos ministrados pela Tua Palavra. Eu te peço, Senhor, fale conosco. Venha falar aos nossos corações conforme o Teu querer e a Tua vontade. Abençoe todos nós que estamos aqui e aqueles que assistem esse culto. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glórias a Deus. Todos digam amém? Amém. Bom, esse texto, como eu falei hoje cedo, é um dos textos mais estranhos da Bíblia. Estranho, complexo. Ele não é simples. Não dá para a gente ler um texto desse e ler com muita simplicidade. Não dá. É um texto difícil. E eu vou tentar explicar para vocês o porquê que ele é difícil e o que nós podemos aprender com esse texto. Primeiro, nesse texto aparece um elemento importantíssimo, não para nós cristãos, mas importantíssimo para a cultura dos judeus. Antigo Testamento, que é um elemento chamado Arca do Senhor. Existem algumas igrejas na atualidade que usam a arca, que gostam da arca, que tem dentro da igreja uma arca,
Mas a arca era um elemento importante, porque ela simbolizava a presença de Deus. Antigo Testamento. Quem mandou confeccionar esta arca foi o próprio Deus. Para quem nunca viu, para quem não sabe do que eu estou falando, a arca era um caixote, uma caixa. Era uma caixa de madeira de 90 centímetros de comprimento, 60 centímetros de largura e 60 centímetros de profundidade. Era feita com uma madeira específica, revestida de ouro, e em cima dela tinha uma tampa. E nessa tampa, dois anjos em cima dessa tampa. E em cada lado da arca existia uma haste, um bastão. E a arca, dentro dela, existiam alguns elementos que para os judeus era de extrema importância, porque faziam memória. 3 elementos estavam dentro da arca. Primeiro, um vaso, um recipiente de barro, e dentro deste vaso, um pouco do maná, que Deus enviou no deserto, enquanto o povo esteve no deserto peregrinando por 40 anos. E Deus mandou com que eles pegassem aquele maná, colocassem no vaso, para que todas as vezes que eles lembrassem do deserto, eles lembrassem que Deus permitiu o deserto, mas Deus enviou a provisão no deserto. Posso dizer um amém, queridos? Amém. Dentro da arca existiam as 2 tábuas, contendo os 10 mandamentos, o decálogo. Todos os mandamentos que existem na lei de Moisés, todas as leis de Moisés, toda a lei de Deus dada a Moisés, ela é sintetizada, ela é resumida em 10 mandamentos. 5 do homem a Deus, 5 do homem ao próximo. As tábuas com os 10 mandamentos, esculpidos pelo próprio Deus, estava dentro daquela arca. E o terceiro elemento que existia naquela arca era a vara de Arão, que Deus fez florescer. Então aquela arca representava a presença de Deus. Nós temos vários exemplos do povo de Israel indo para uma guerra, levando a arca na frente, e o exército nem precisou lutar, porque quando a arca chegava, a presença de Deus já dava vitória ao povo. Posso ouvir um amém, queridos? Então aquela arca era importante, mas aquela arca, ela não poderia ser conduzida, ela não poderia ser manuseada por qualquer pessoa. Quem poderia carregar aquela arca? Eram 4 homens, 2 na frente e 2 atrás, carregavam nos ombros. Eram os levitas, os sacerdotes que poderiam carregar. Quando você lê lá em Êxodo 37, versículo 5, quando você lê em Números, capítulo de número 4, você vai encontrar todas as normas, as regras que eram necessárias para conduzir aquela arca. E nós chegamos no texto. O que o texto fala para a gente? Segundo Samuel, Davi começou a reinar. E a arca de Deus, na época de Davi, ela não estava em Jerusalém. Ela estava numa cidade, diz o texto aqui, no capítulo de número 6, que era uma cidade chamada Geba. E estava na casa de um homem chamado Abinadab. E esta arca ficou nessa casa por 20 anos. Muito tempo. Quem concorda, diga amém. Ele cuidava, estava lá, guardado, bem guardado. Davi começou a reinar. E Davi era um homem que queria muito a presença de Deus. E ele disse: nós vamos construir uma tenda aqui em Jerusalém. E nós vamos pegar a arca
e nós vamos trazer para Jerusalém, porque a presença de Deus é importante conosco. Quem entendeu, diga amém. Vamos trazer. E Davi estava cheio de intenções boas. Davi mandou confeccionar, capítulo 6, um carro novo. Vamos fazer um carro, uma carroça. Vamos pegar uns bois bonitos, fortes. Vamos colocar o boi, vamos pegar essa carroça. Vamos colocar a arca na carroça e vamos trazer a arca para Jerusalém. Só que nós vamos fazer uma festa. Nós vamos pegar tamborim, nós vamos pegar flauta, nós vamos pegar saltério, harpa, nós vamos pegar todos os instrumentos e nós vamos vir lá de Geba até Jerusalém fazendo um louvorzão para adorar a Deus. Que coisa boa louvar a Deus. Quem concorda, diga amém. Pega o pandeiro, pega a flauta, pega o tamborim, pega o apito, pega o que tiver de instrumento. Vamos louvar a Deus. Colocaram a arca no carro, pastor. E lá vem eles trazendo o carro. Abinadab tinha 2 filhos, Aiô e esse outro filho aqui chamado Uzá. E eles estavam trazendo o carro. Intenção boa, coração bem intencionado, porém da forma errada. A arca jamais poderia ser conduzida em cima de carro de boi. Era no ombro dos levitas e sacerdotes que ela deveria ser conduzida. Mas como era uma viagem, vamos pôr num carro de boi. E sabe o que aconteceu? No meio do caminho, as ruas não eram perfeitas igual esse piso aqui. As ruas eram cheias de imperfeições, de pedras, de buracos, né? Parece as ruas daqui de perto. Eram ruas cheias de imperfeições. E de repente está vindo aquela carroça de boi. E quando eles chegaram num determinado lugar, diz a Bíblia que aquela carroça balançou. E quando aquela carroça balançou, diz a Bíblia que a arca do Senhor que estava em cima, olha aqui, a arca que estava em cima, ela balançou para cair. E quando ela foi cair, diz a Bíblia que Uzá percebeu que a arca ia cair, e ele segurou a arca para que a arca não caísse. E na hora que ele segura a arca, diz a Bíblia que Deus abriu uma ruptura nele. E ele caiu morto no lado da arca do Senhor. Quem entendeu, diga amém. É confuso, irmãos. Vou dar um exemplo para vocês. O pastor está aqui tocando esse violão. É teu esse violão, pastor? O pastor gosta dele, né? Geralmente quem é músico gosta do instrumento e às vezes tem até ciúmes do instrumento. Eu conheço músicos que não emprestam instrumento. A maioria é assim. Imagine só, o violão vai cair e eu venho aqui, seguro o violão para não cair, eu estendo a mão, pego e o pastor vem e me mata, porque eu segurei o violão para não cair. Faz sentido, irmão? Sim ou não? Não faz sentido. Uzá segurou a arca e Deus matou Uzá. Daí eu pego esse texto e aqui eu volto na minha primeira fala lá atrás. É um texto difícil de nós entendermos. Por que Deus fez isso com Uzá? E antes de eu começar a falar do texto, eu quero tentar explicar para vocês por que Deus fez isso. E a gente olha para a Bíblia, e os estudiosos da Bíblia, eles colocam 4 hipóteses, 4 coisas que podem ter acontecido, uma dessas 4. E a primeira delas, Deus é um Deus detalhista, é um Deus severo, um Deus punidor, um Deus que é cruel e chega até a ser injusto, porque a ideia de colocar a arca no carro de boi não era de Uzá. Quem teve a ideia? Eu não ouvi. Quem teve a ideia? Uzá não tinha nada a ver com isso. Se a gente
gente pensa dessa forma, a gente pensa que Deus é muito cruel, detalhista. Eu não acho que é isso. Uma segunda hipótese que nós podemos pensar é que Uzá era alguém que tinha algum pecado oculto nele, algum pecado escondido, sabe? E na hora que ele tocou na arca, que era um instrumento tão cheio de perfeição, de santidade, na hora que ele toca, ele morre. Mas se nós pensarmos assim também, é estranho, porque todos nós aqui temos pecados, diferente, mas temos pecados. Quem concorda, diga amém. Uzá tinha pecado, sim ou não? Claro que tinha, Davi também tinha, eu também tenho, você também tem. Então pensar nisso é estranho, difícil pensar nisso. Uma terceira hipótese que nós podemos pensar é que a arca de fato era um negócio muito cheio de perfeição, e tem vários textos que falam isso. Tem um texto que vai dizer que eles abriram a arca para olhar o que tinha dentro. 70 homens foram olhar o que tinha dentro da arca, e os 70 morreram. Tem um texto que diz que os filisteus pegaram a arca e levaram para o templo de Dagon, e eles ficaram hemorroidas, e a estátua de Dagon que tinha no templo tombou, porque a arca era cheia da presença de Deus. Então nós podemos dizer que é por causa desse poder tão grande, na hora que Uzá tocou, ele morreu. Pode ser isso, ou pode ser uma quarta hipótese, que Uzá sabia que aquela arca era santa demais, e que se ela caísse, todos que estavam ali poderiam morrer, inclusive Davi. Então ele preferiu sacrificar sua vida segurando a arca do que todos morrerem. Pode ser isso também. E alguém pergunta depois do culto: pastor, mas qual que é que o pastor acha? Eu não acho nada, eu estou dando as hipóteses que podem ser, e pode ser que alguém tenha uma outra hipótese aqui. Mas algumas lições importantes nós podemos extrair desse texto para as nossas vidas. Quantos querem aprender? Diga amém. Primeira coisa, primeira lição: tudo que é relacionado a Deus segue princípios espirituais. Diga para quem está ao seu lado: tudo aquilo, mais alto, diga: tudo aquilo que é relacionado a Deus segue princípios espirituais. Sabe o que significa isso? Deixa eu explicar, olha aqui. Paulo disse: não sou eu mais que vivo, a partir de agora é Cristo que vive em mim. No dia que nós levantamos a mão e aceitamos Jesus Cristo como Senhor, nós estamos abrindo mão do nosso querer, nós estamos abrindo mão da nossa vontade, e nós estamos dizendo: Senhor, eu quero que a sua vontade prevaleça sobre a minha vida. Eu não quero a minha vontade, eu não quero que o meu sonho, eu não quero que o meu querer aconteça. Nós oramos